palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Essa palavra, meus irmãos, como os irmãos conhecem, fala a respeito do cego de Jericó. Jericó na Bíblia simboliza lugar de fragrância, simboliza o mundo, e onde muitas pessoas se encontram atualmente. Sabem que existe o Salvador, mas estão como? Estão ao caminho. Porque nós sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas muitas pessoas sabem disso, mas não vivem. E como elas se encontram? Se encontram do mesmo modo que se encontrava esse cego de Jericó. Estava ao caminho. Mas, em determinado momento da vida dele, ele ouviu falar de Jesus. Quando era pequeno, ele sabia, por ser judeu, que o Messias viria, mas não sabia quando. Eles aguardavam a vinda do Messias. E aqui está aqui em Jericó, esse cego no meio do caminho, e Jesus Cristo passa com uma multidão. E ele vê aquele barulho e começa a indagar: que barulho é esse? O que são essas pessoas cantando e louvando? E ele começa a perguntar para os outros: Ô, fulano, trazendo esse tempo, ô fulano, quem está passando aí? Fala aí, meu, quem é? Aí as pessoas falam assim: é Jesus o Nazareno, você não sabe quem é? Aí ele começa a falar assim: Jesus o Nazareno? Como ele já sabia que Jesus nessa época fazia vários milagres, era visto como Messias, o que ele faz? Ele toma o quê? Ele toma uma atitude. Esse é o primeiro princípio que nós temos que ter vendo nessa palavra: atitude. Atitude diante de Deus. Nós vemos aqui que o cego estava mendigando. Não sei quantos anos ele ficou lá. A Bíblia nos relata isso. Mas nós sabemos, imaginamos, conjecturando, que deveria ter ficado muito tempo lá, mendigando. Mas que ele teve atitude. Ele começou a falar: Jesus o Nazareno, aquele que cura, aquele que salva e nos limpa de todos os pecados, está passando. Opa, essa é a minha oportunidade que eu tenho. E muitas vezes nós nos encontramos na igreja, mas nós também ficamos como esse cego. Aí você fala: nossa, que estranho. Sim, muitas vezes nós estamos como esse cego, dentro da casa de Deus, mas não conhecemos realmente a Deus. Vemos para a igreja apenas, podemos dizer, como fosse um social. Por que eu falo isso? Porque eu vivi muito tempo disso. Antes de realmente me converter, eu era um ateu dentro da igreja. Muito interessante isso, né? Eu vinha acompanhar minha mãe para não criar problema em casa, mas eu era ateu. Eu vinha na igreja porque, daquele jeito, né? As menininhas bonitinhas e tal. Opa! O que mais eu vinha? Dentro da igreja também para amizade e o social. Mas nada além disso. Não tinha nada de espiritual. E muitas pessoas também se encontram deste modo. São chamadas de crentes nominais dentro da casa de Deus. Mas nós temos que realmente ter um encontro como teve esse cego. Ter essa atitude de chegar a Deus e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, pois eu sou um pecador e pereço diante de ti. Meu coração é um vazio que só tu podes preencher. Aleluia. Só a presença de Deus pode preencher esses vazios que às vezes nós nos encontramos. Muitas vezes chegam nas nossas vidas problemas que não conseguimos resolver. Muitas vezes nós pensamos que somos autossuficientes e conseguimos resolver todos os problemas. Mas muitas vezes chegam problemas que nossa autossuficiência não vale de nada. E aí que entra o que? O sobrenatural de Deus, tendo misericórdia por nós e nos abençoando. Nós temos que ter essa atitude diante de Deus, chegar nele e ver: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém. E seguindo aqui o texto que nós vemos aqui, vemos que Jesus estava andando, mas ele não parava, ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E nós víamos que o que acontecia? A multidão apertava, falava: ô ceguinho, fica quieto aí, você não está vendo, mas eu quero ser abençoado por Jesus, então não intrometa. Mas o que nós vemos? E esse segundo princípio: persistência. Se você quer uma bênção de Deus, então busque. Aleluia. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
Se você pede, aquele que pede recebe. Se você não pede para Deus, vai ser difícil você receber. Deus, Ele sabe o que você quer, mas Ele quer o quê? Ter essa intimidade contigo. Ele quer saber, porque Deus é um Deus de paz, um Deus de amor. Ele quer saber aquilo que tu queres, aqueles teus problemas. Ele quer ouvir de ti, para Ele vir a te abençoar. Amém, Jesus. Nós temos que ser persistentes. Muitas vezes levantam lutas em nossas vidas, mas nós não conseguimos vencer, porque nós estamos muito autossuficientes. Mas quando realmente nós devemos falar assim: Senhor, não consigo mesmo, só Tu podes, me ajude, porque sem Ti eu vou perecer. Se nós pegarmos na própria Bíblia e analisarmos, quando os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus estava lá e o barco começa a afundar. O que os discípulos começaram a fazer? Jesus, tenha misericórdia, nós estamos afundando. Jesus está no barco, podemos simbolizar desse jeito. O barco simboliza a nossa vida. Jesus está em nós. Então, se você clamar a Deus neste momento, nesta hora, Ele irá te salvar. Aleluia. Ele irá fazer que o seu barco não venha afundar, a sua vida não venha afundar. Amém. Ele quer te abençoar. Que nós precisamos ser persistentes diante de Deus. Saber do nosso problema, mas nós temos que saber que nosso Deus é maior que o nosso problema. Amém? Amém. O terceiro ponto, qual é? Deixa eu terminar a leitura para os irmãos entenderem o terceiro ponto. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E logo viu e seguia, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O terceiro ponto importante que nós vemos aqui na palavra de Deus é a fé. O que significa fé? Nós sabemos que Hebreus 11 fala o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé é isso, você crer naquilo que não existe e trazer à existência. Aleluia. Isso é fé. Isso é o conceito bíblico de fé. Então nós vemos o quê? Nós sabemos que Deus é um Deus onipotente, Ele sabe tudo. Jesus, aqui, era Deus e era homem. E Ele sabia, ou melhor dizendo, é Deus e é homem. Jesus aqui sabia que estava no coração dele. É lógico, Jesus é Deus. Ele sabia. Mas o que Ele queria saber? Ele queria que o cego tivesse intimidade com Ele. É, Jesus. Jesus sabia, claro que sabia. Se você se vê um cego na rua, que você pergunta para o cego o que ele quer mais. É lógico que ele queria ver o quê? Ter visão. Então nós vemos aqui que Jesus pergunta para o cego. E o cego fala: eu quero ver. Aí que Jesus faça: a tua fé te curou. Então veja, deste modo nós também temos que ser o quê? Buscar a Deus no meio da aflição. Segundo ponto, ser persistente na busca por Deus.